Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo psicólogo, minha amiga psicóloga. Aqui é a psicóloga especialista Anne Brito. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e é com muita satisfação que eu te recebo aqui na nossa primeira aula do nosso grupo de estudos em terapia cognitivo-comportamental. Essa é a aula 1 do nosso primeiro módulo. Se você está aqui só para o nosso módulo 1, se você está aqui para o nosso curso completo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Essa nossa primeira aula, ela vai estar disponível gratuitamente também, ou seja, você que aí ainda não faz parte do nosso curso, mas quer conhecer, essa é a sua oportunidade. Esse vídeo a gente está disponibilizando aí gratuitamente para todos. Eu vou divulgar com exclusividade nos nossos grupos de WhatsApp. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental. Seja você um praticante já da TCC, a gente vai aí rever um pouquinho. Se você não sabe, nem sabe o que é terapia cognitivo-comportamental, está iniciando, ainda nem iniciou na prática clínica, ainda está na faculdade, quer aprender um pouquinho, quer ver se essa é a abordagem para você, quer ver se vale a pena antes de você, né, investir em especialização, antes de você decidir a sua ênfase de estágio. Então, esse vídeo, esse curso, eu espero que te ajude, né? E se vocês quiserem, depois deixam uma opinião, deixam um comentário, tira uma dúvida, né? Aí pelo privado, pelos comentários do vídeo, tira uma dúvida no fórum do nosso curso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a TCC? Gente, quando nós vamos falar de qualquer coisa, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, né? Quando a TCC surgiu. O que foi que aconteceu? Por que surgiu? Então, relembrando aquelas nossas aulinhas lá, né, de história da psicologia, como foi que a psicologia surgiu? Surgiu com Freud, que não se conformava com a forma medicamentosa com que eram tratados sintomas ansiosos, a exploração da psique. Ele não concordava com os diagnósticos de que histeria era frescura, né, era chilique. Então ele começou a estudar a mente humana, ele começou a pesquisar, ele chegou primeiro naquele contexto do id, do ego, do superego. Ele desenvolveu a teoria do inconsciente e logo depois da psicanálise, nós tivemos aqueles pensadores que contestaram essa teoria. Eles achavam, né, que a psicanálise, não é bem assim que o ser humano funciona. Mas por quê? Na época, Freud tinha muito essa base, o treinamento dele era médico e ele queria justamente sair dessa visão clínica, medicamentosa da mente humana. Então, a psicanálise, ele inclusive desenvolveu a psicanálise para ser uma forma de pensamento, uma análise do sujeito separada da medicina. Por quê? Porque naquela época a medicina é que tratava, né, de tudo. A gente não tinha, que nem tem hoje em dia, 1001 subespecializações. A gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o enfermeiro, a gente tem o ortopedista, a gente tem o dentista, a gente tem um monte de dista. Naquela época tinha o médico. Então, o médico tratava das questões da mente também. As mulheres histéricas que tinham aqueles sintomas de paralisia, tinham sintomas de amnésia, etc, etc, isso tudo era tratado igual a dor de barriga. E Freud não concordava. Freud começou a se dedicar ao estudo da mente, à análise, à interpretação de sonhos. Ele desenvolveu a teoria, ele desenvolveu a psicanálise e tal e tal. Só que quando a psicologia surgiu enquanto ciência, né, enquanto profissão a ser exercida, ela teve muitas críticas. Por quê? Porque isso não podia ser mensurado empiricamente, isso não podia ser analisado, isso não podia ser validado. Até hoje em dia, a gente até hoje tem aquela brincadeira dos alunos de psicologia, que o homem vai a Marte, mas ninguém encontra o inconsciente. Então, gente, brincadeiras à parte, porque muitas coisas da psicanálise, inclusive, já tiveram comprovação científica, sim. Mas a gente ainda não conseguiu aí fazer um PET scan que apareça o inconsciente ali dentro da amígdala, mais ou menos. Vamos dizer que é por ali. Enfim.
Se hoje em dia a gente não consegue ver, imagina naquela época que nem, né, raio-x era novidade, que dirá, enfim, não tinha comprovação científica, a gente tinha uma tese, a gente tinha uma teoria, a gente tinha, né, um discurso, tanto que até hoje a maioria dos livros do Freud são as palestras, são seminários, enfim. Então, tenham em mente esse conceito, a gente estava saindo de algo extremamente, né, clínico e sai do nada para algo completamente subjetivo. Ia ter aquele choque. Quando a gente tenta estabelecer essa coisa extremamente subjetiva enquanto ciência, é necessária essa questão da mensuração de resultados, da mensuração do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que isso é melhor do que aquilo. Assim surgiu o que? O behaviorismo, a teoria comportamental, que prega mais ou menos o que? Eu observo o meu ambiente, eu aprendo que para determinada situação, tal comportamento chega no resultado que eu quero. Essa é a base da teoria comportamental, é mais ou menos essa. Dentro da teoria comportamental, nós tivemos a análise do comportamento, né, que é aquela análise mais laboratorial, do behaviorismo, aquela comprovação mesmo científica, analisar bem puramente. Nós temos aquela vertente, inclusive, do behaviorismo radical, que até o pensamento ele considera um comportamento. Então, avaliem que a gente está aí nesse contexto, né? O behaviorismo já está relativamente bem estabelecido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles seguem muito a teoria de Skinner, que é aquele do ratinho, que ele treina o ratinho através de choques para ter o comportamento que ele quer e perder os comportamentos que ele não quer. Então, é mais ou menos esse o contexto histórico em que Beck começa os seus trabalhos. Beck era um psiquiatra, psicanalista, que na época, né, na época não, na verdade até hoje nos Estados Unidos a psicologia ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. Como eu disse, a psicologia surgiu de um contexto da medicina. Então, e na verdade eles mantêm isso até hoje, a psicologia ela não é um curso separado, ela é uma especialização da medicina. Então, nos Estados Unidos, você faz o curso de medicina, você se torna psiquiatra, você se torna terapeuta dentro do curso geral de medicina, porque lá eles têm assim, cursos gerais e você vai fazendo matérias específicas. Então, Aaron Beck, ele era psiquiatra e psicanalista, ele tinha, por exemplo, e essa é a informação mais importante nessa análise da vida dele no momento, que ele tinha poderes, vamos chamar de poderes, ele tinha prerrogativa de tratar com medicamentos. Ele podia prescrever medicamentos, ele podia montar, né, um protocolo de tratamento baseado em fármacos. Então, Aaron Becker já está há algum tempo trabalhando, já está há algum tempo exercendo a profissão e ele quer mensurar esses resultados. Ele começa a trabalhar com pesquisas e uma das pesquisas que ele inicia é a mensuração da eficácia das diferentes terapias no tratamento da depressão, que é uma reclamação muito recorrente à época. Então, o que acontece? Beck acaba descobrindo que a psicanálise, mesmo o behaviorismo na época, mesmo com a combinação com os medicamentos, só os medicamentos, eles não estão tendo tanta eficácia assim na depressão quanto era esperado. Lembrem, novamente, nessa época ainda era tudo muito assim, tentativa e erro, né? A gente ainda não tinha, né, 1000 livros de teoria para você se basear. Então, nessa tentativa e erro, tinha 1000 protocolos de depressão, mas nenhum estava funcionando muito bem. E o que foi que Beck descobriu? Ele chegou na análise da depressão, assim, as pessoas depressivas, elas analisavam as coisas de uma forma muito negativa. Quando a gente fala analisava uma situação, aí a gente tem que fazer uma pausinha e ver um pouquinho que quando eu falo terapia cognitivo-comportamental, esse nome não é à toa e também não foi construído à toa. Vejam bem. Como eu já expliquei, a terapia comportamental, ela tem como base que tudo é mais ou menos um comportamento. Algumas linhas são menos radicais, mas o behaviorismo radical diz que o pensamento mesmo, ele é um comportamento. Portanto, pode ser modelado como qualquer outro comportamento.
Quando a gente fala de terapia cognitiva, o que é uma cognição? Cognição são as funções cerebrais que me permitem interpretar uma situação. Então, se vocês já tiveram contato com o exame do estado mental, ou o mini exame do estado mental, que é o mini-menta, vocês lembram, né? A pessoa chega no pronto-socorro, eu vou avaliar o que? A atenção, a percepção, a memória, a linguagem, a consciência. Vou ver se a pessoa tem ciência de onde ela tá, que dia é, que mês nós estamos, que ano. Faz aquelas perguntas, quem é o presidente do Brasil, qual é a cor da minha blusa, enfim. Você mensura aí que ela tá, né, do que a gente chama de percebendo a situação como ela deveria. Ela não tá alucinando, ela não tá num delírio, ela não tá numa situação de, digamos, quando ela entra em choque, que ela não percebe o que tá acontecendo, entra naquele estupor. Então, essas funções cognitivas são o que nos permitem interpretar a situação, interpretar onde é que eu estou. Então, digamos assim, a minha forma de interpretar o mundo, ela é o quê? Ela é dependente do meu óculos, porque a minha visão não é perfeita. A minha forma, né, de me comunicar através da linguagem, o quê? É do português brasileiro. Então, a minha percepção auditiva para línguas, ela vai ser perfeita para a minha língua. Eu vou entender o que pessoas com a mesma língua que eu falam. Mas se alguém falar comigo em russo, eu não vou entender. O problema é o quê? É memória, que eu não tô lembrando das minhas aulas de russo que eu tive? Não. Meu problema é de audição, porque eu não tô escutando bem? Não. Eu não entendo russo. Eu não tenho esse conhecimento para ser resgatado que me permita entender o que aquela pessoa está me dizendo. Por quê? Porque a minha capacidade de comunicação se restringe à língua português brasileira. Não necessariamente eu domino algumas outras línguas, mas o russo é uma língua que eu não domino. Então não adianta você falar em russo comigo porque eu não vou entender nada. Não quer dizer que eu seja surda, quer dizer que eu não sei russo. Em compensação, uma criança, por exemplo, que ela nasce surda, ela pode aprender a ler lábios, ela pode aprender linguagem de sinais, mas a forma que ela vai perceber como eu falo na nossa linguagem normal vai ser totalmente diferente do que você que tem a capacidade auditiva perfeita. Uma criança surda vai ler meus lábios, vai entender que o movimento corresponde ao fonema, né? O movimento da minha boca corresponde às letras que ela aprendeu e essas letras formam uma palavra que significa alguma coisa. Agora, esse som, essa vocalização, esse movimento das minhas cordas vocais que você, com a audição perfeita, compreende, ela não vai compreender. Por quê? Porque ela não tem a função cognitiva, não tem a audição que lhe permita entender o que eu estou falando através do som. Ela vai perceber através de outras coisas. Então, ela vai usar, por exemplo, ela vai usar percepção visual para entender o que eu estou falando. Você que está, por exemplo, agora me escutando, se quisesse, podia, né, botar o fone de ouvido e fazer outra coisa, você ia continuar entendendo o que eu estou te dizendo. Por quê? Porque a sua percepção do que eu estou falando depende apenas da sua audição. Claro que, porque eu não estou mostrando nenhuma informação aqui que você precisa ler no momento. Então, você tem essa percepção através apenas da audição. Enquanto você não tiver nada que atrapalhe a sua audição, você consegue continuar compreendendo o que eu estou te dizendo. Claro, prestando alguma atenção, mas compreender você compreende. Você pode não estar absorvendo, mas você está me escutando. Uma criança surda, não. Se eu tirar o vídeo, ela não está vendo o movimento dos meus lábios, ela não vai entender o que eu estou falando. Se eu pegar uma pessoa que só fala chinês, eu tocar esse vídeo com áudio perfeito, que ela escuta perfeitamente, ela me vê perfeitamente, ela também não vai entender porque ela não fala português brasileiro. Ou seja, eu preciso ter a capacidade de perceber aquela situação minimamente, né? Eu preciso, por exemplo, estar consciente, eu preciso estar acordada para escutar alguém falando comigo. Quando eu tô no sono REM, extremamente apagado, é muito difícil de você acordar alguém no sono REM. Mais difícil ainda é você acordar alguém em coma. Você não simplesmente sacode a pessoa e ela sai do coma. Por
Porque ela não tem a percepção do ambiente de forma alguma. Todas as funções cognitivas dela estão desligadas. Então, tendo tudo isso em mente, o que é a terapia cognitiva? A terapia cognitiva, ela se foca nessas funções cognitivas que derivam da percepção da situação. Então, o que foi que Beck desenvolveu? Ele desenvolveu o modelo cognitivo, ok? Tanto é que, se vocês forem averiguar, o primeiro livro do Beck, ele se chama Modelo Cognitivo. Transtorno cognitivo. Desculpa. Terapia cognitiva da depressão. Quase não sai. Não era terapia cognitiva comportamental, era terapia cognitiva. Por quê? Porque na época ele chegou nisso daqui, que é o que a gente chama do modelo cognitivo. É uma forma de interpretar uma situação. Então, essa minha interpretação, Beck chegou à conclusão que ela começa com a primeira coisa, e tem um motivo para esse colchete estar exatamente aqui nessa posição. Por quê? Ele notou que assim que eu tenho uma situação, eu tenho um sentimento. Uma pessoa depressiva, ela tem uma situação, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim que ela tem transtorno depressivo maior. Então, relembrando, transtorno depressivo maior é aquele transtorno depressivo que já dura mais de um ano, né? Então, é uma pessoa que já está em depressão há muito tempo, não é uma situação. Ela realmente já vive esse transtorno há muito tempo. Então, eu tenho uma pessoa, eu tenho um funcionário, ela é depressiva e eu digo para esse funcionário, eu dou uma promoção para ela, eu digo, fulana, a partir de amanhã você começa como gerente do seu setor, né? Eu estou te promovendo, você vai ter um aumento de salário, sua carga horária vai ser assim, 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 e amanhã você começa, você faz um discurso para se apresentar para os funcionários, né? Que a gente vai te apresentar como novo gerente do setor, ok? Para a maioria das pessoas, tá? Que não percebe, digamos assim, percebem a situação da forma como a situação se apresenta, a maioria das pessoas veria uma promoção como algo muito positivo. Eu vou ter um aumento de salário, eu vou ter funções que a partir de agora eu vou poder delegar funções, né? Eu tive um reconhecimento da minha capacidade, um reconhecimento do meu trabalho e por isso eu fui considerado capaz de o quê? De comandar outros a fazer o que eu faço. Ok, isso é o que normalmente uma pessoa veria. Uma pessoa deprimida, ela recebe uma notícia dessa e ela tem isso daqui, que é o sentimento de... Ela não se sente feliz. Mas por que ela não se sente feliz? É aqui que mora a questão toda. Beck queria entender isso daqui. O que foi que ele descobriu? Que antes disso aqui, antes do eu sinto, eu tenho o eu penso. Eu penso um pensamento automático. O que é um pensamento automático? Ele é um pensamento que eu não necessariamente, eu não tenho assim a consciência, eu não pensei do nada, naquilo eu não elaborei. Se eu parar para pensar um pouquinho, parar para analisar, eu consigo acessar esse pensamento. Mas eu não comando o seu nascimento, tá? Então, uma pessoa deprimida, por que ela se sente triste? Porque ela pensa, é uma promoção, amanhã eu vou ter que dar um discurso, todos vão ver que eu não estou preparado, vão ver que eu não estou capaz, vão saber que eu não sou capaz porque eu vou estar numa posição de evidência, né? Eu vou ter que comandar pessoas aí que eu não tenho a capacidade para comandar pessoas e todo mundo vai perceber, todo mundo vai saber. Esse pensamento, essa forma de analisar essa situação, ela não está ali elaborando, ela tem esse sentimento, ela pode, se ela parar um pouquinho, né, para se analisar, ver o que está acontecendo, por que ela está se sentindo assim, ela vai conseguir acessar esse pensamento. Ele é um pensamento automático, não é um pensamento inconsciente. Mas isso daqui, ela não comanda. Ela se sente de certa forma, ela tem isso daqui internamente, isso aqui está acontecendo no plano de fundo da análise da situação. E quando ela se sente assim, quando você se sente triste, quando você se sente mal, né?
tanto na terapia comportamental quanto na cognitiva, enfim. Eu tenho uma situação aversiva, o que que acontece? Eu tenho um comportamento de fuga ou de esquiva. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que apresentar um trabalho que eu tô muito nervosa, eu não me sinto preparada, eu começo o quê? A ter dor de barriga, eu vou o tempo todo fazer xixi, eu começo a sentir a boca seca, enfim. Eu não estou falando aqui de comportamentos de literalmente sair correndo, sair correndo da empresa porque eu vou ter que dar um discurso. Não, não é isso. Quando eu digo comportamentos de fuga e de esquiva, novamente, não são comportamentos comandados por mim. Tudo isso daqui acontece aqui no plano de fundo, digamos, no pré-consciente. Eu não tenho plena consciência, mas também não é algo assim inconsciente, né? Que precisa de hipnoterapia, processar, não. Tanto que isso aqui a gente acessa na terapia com um pouquinho de diálogo socrático, você acessa tudo isso daqui. Mas tudo isso vai acontecendo, eu tenho esses comportamentos que são o quê? São comportamentos que me dão uma desculpa para fugir da situação que eu quero fugir. Por exemplo, eu quero começar uma dieta que eu não estou nem um pouquinho a fim de fazer, porque eu sei que dieta equivale a cortar os doces que eu amo comer. Então, amanhã eu tenho que começar essa dieta. Amanhã vai aparecer um aniversário, amanhã vai aparecer uma comemoração, amanhã vai aparecer uma coisa boa que merece ser comida, amanhã vai aparecer tudo que eu posso usar de desculpa para fugir dessa dieta. Não conscientemente, mas eu vou ter um comportamento, eu penso, amanhã eu começo. Você tá entendendo? Eu vou procurando desculpas, eu vou procurando motivos para fugir daquela situação. Então, quando a gente fala em pensamentos automáticos, a gente, na prática clínica, a gente está querendo focar nos pensamentos automáticos disfuncionais. Deixa eu focar aqui para você. Isso, pronto. Por que disfuncionais? O que eu quero dizer por funcional e disfuncional? Tudo na nossa vida, a gente tem um pensamento automático que leva um sentimento, que leva um comportamento. Essa é a nossa forma de funcionar. Pelo menos, né, para terapia cognitivo-comportamental, é assim que a gente acredita que o ser humano funciona. Então, para tudo na vida, eu tenho pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles podem ser funcionais ou podem ser disfuncionais. Funcionais quer dizer o quê? Para minha vida, para minha realidade, para a forma que eu funciono, eles funcionam bem, eles se encaixam muito bem. Eles me servem. Pensamentos disfuncionais atrapalham a minha vida. Eles não estão cumprindo as funções que eles deveriam ter, eles são disfuncionais. O funcionamento deles na minha vida não está ok, não está legal. E é isso que define o que você vai trabalhar na terapia. Eu vou trabalhar todos os pensamentos automáticos que eu tenho na minha vida? Não, eu vou trabalhar os que estão me atrapalhando, os que estão tendo um efeito negativo na minha vida. Por exemplo, eu tenho muito medo de altura, mas se eu precisar, eu consigo fazer uma viagem de avião. Se for necessário, eu consigo subir aquelas escadas de corda. Se eu precisar salvar minha vida numa floresta e eu precisar passar de cipó por cima de um rio, eu consigo. Então, tudo bem, eu tenho um pensamento aí automático, ele é um medo, é uma fobia, mas ela não tá me trazendo um sofrimento significativo. Se eu precisar, eu consigo, né, lidar com ela. Agora, eu tenho uma pessoa que ela tem fobia de aranha e ela mora na Austrália, que tem aquelas aranhas assim de quase 1 metro. Essa pessoa, toda vez que sai na rua, pode se encontrar com o maior medo da vida dela. Ou seja, para a vida dela, para a situação em que ela se encontra, para a construção de vida dela, esse medo é extremamente disfuncional, porque ela vive apavorada. Porque a qualquer momento ela pode se deparar com uma aranha que podia comer o cachorro dela, pelo tamanho. As aranhas enormes, elas não comem cachorro, gente, eu tô brincando, mas eu digo assim, elas são grandes e eu morro de medo de aranha. Então, uma aranha grande é o meu maior medo. E onde eu vivo tem um monte dessas. Eu vou fazer o quê? Eu vou me esconder dentro de uma bolha, toda tapada assim de preto, que eu jamais possa ver uma aranha na minha vida, ou eu posso tratar meu medo. Não quer dizer que também eu vou adotar uma aranha de 1 metro pra tratar meu medo. Não, também não é assim. Mas
esse medo, esse pensamento, essa fobia, esse transtorno, a minha ansiedade, a minha depressão, eles não vão ter cura, mas eu consigo viver muito bem com eles. A minha vida consegue ser normal, eu consigo ter uma vida produtiva, eu consigo levar uma vida relativamente plena, né? Convivendo com esses transtornos muito bem, obrigado. Então, esse pensamento automático disfuncional, ele deriva do quê? De uma primeira crença, que é o que a gente chama de crença central ou crença nuclear. E essas crenças centrais, elas hoje em dia, a gente considera que elas derivam sempre de três. São a crença central de desamor, a crença central de desvalor ou a crença central de desamparo. São as três disfunções centrais nas quais as pessoas se baseiam para derivar, né, o resto dos seus pensamentos. Entre o meu pensamento automático, que é aquilo que eu consigo acessar aqui, com um pouquinho de esforço eu consigo acessar, e essa crença central da qual eu não tenho consciência. Eu não tenho consciência, por exemplo, de que eu acredito que eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho consciência de que eu acredito que eu não mereço ser amado. Eu posso até racionalizar isso, mas entender isso na minha vida, de que eu acredito realmente que eu não mereço ser amado, a gente não tem essa elaboração entre essa crença e esse pensamento automático, que eu consigo acessar mais ou menos, que esse pensamento automático seria o quê? Eu mandei agora uma mensagem no WhatsApp pro meu namorado, deu 5 minutos ele me respondeu, meu Deus, ele já tá com outra. Você tá entendendo? Entre um e outro, eu tenho o que a gente chama de crença intermediária. A minha crença central, como eu disse, ela deriva de 3 palavrinhas curtas e ela normalmente vai ser o quê? Ela vai ser uma frasezinha curta, eu sou alguma coisa, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ela é uma frasezinha curta que é basicamente o que me resume nessa vida. Eu me resumo aquela frase, é como eu acredito que eu sou. Eu acredito que eu sou inútil, ou seja, eu não consigo fazer nada, eu não tenho valor nenhum. Ou seja, eu não consigo e tal, é o que a gente já vai chegando aqui nas crenças intermediárias. Intermediárias por quê? Elas ficam entre a minha crença central e o meu pensamento automático. Normalmente eu vou conseguir elaborar pequenas frases, regras, pressupostos, né? Que a gente nomeia de pressupostos subjacentes, que vão comandar a minha vida. Veja só, eu acredito que eu sou inútil, eu não tenho capacidade para fazer nada. Se eu sou inútil, então eu não vou arriscar um novo emprego, porque eu tenho muita sorte de ter o emprego que eu tenho. Vejam bem, se, crença central, se eu sou inútil, então eu preciso fazer este comportamento compensatório. A ideia da crença intermediária é me dar um comportamento de fuga, um comportamento de esquiva, para que eu não ative a minha crença central e entre em sofrimento. É isso que ele faz por mim. Como essa regra faz isso para mim? Ela ativa um pensamento automático que faz eu me sentir de uma determinada forma, e essa forma como eu me sinto faz com que eu tenha um comportamento que saia da situação que eu não quero enfrentar. Ou seja, nós chegamos aqui. O modelo cognitivo comportamental completo, como é que ele funciona? O que a gente chama aqui de gatilho é a minha situação ativadora. No caso do nosso deprimido, que a gente estava falando, depressivo, era a promoção. A promoção é o gatilho. Como é que esse gatilho funciona? Eu tenho as minhas crenças, né, que foram percebidas pelas minhas capacidades cognitivas, ok? Minha situação foi percebida e passou pelo filtro da minha crença. Quando ele passa pelo meu filtro, esse filtro faz o quê? Ele avalia cognitivamente de uma forma mal adaptada, né? Ele tem uma avaliação que ela não é funcional. Essa avaliação, ela ativa isso daqui, que é o quê?
a minha experiência subjetiva, que são os meus sentimentos, que ativa sintomas fisiológicos, que por sua vez ativa respostas comportamentais. Por exemplo, se eu ativar uma situação de medo na minha fobia de aranha, eu vejo uma aranha que é desse tamanho, mas eu acredito, eu vejo qualquer aranha, eu já penso que é uma aranha marrom, super venenosa, que vai me matar. O meu medo, que é a minha experiência subjetiva, o meu sentimento, ativa sintomas fisiológicos de suor frio, de tremedeira, boca seca, palpitação. E o meu comportamento é eu subir em qualquer coisa morrendo de medo para a aranha ficar longe de mim. Eu começo a gritar que alguém venha me ajudar, eu posso sair correndo, enfim. E tudo aquilo ali é que a nossa avaliação do modelo cognitivo, e esse modelo cognitivo chega na terapia cognitiva. Beck trabalhava primeiro com a terapia cognitiva. Voltando rapidinho, vocês veem aqui que aqui no modelo cognitivo comportamental, a gente já entra com a resposta comportamental e isso daqui também é trabalhado. Quando eu falo em terapia cognitiva, eu vou trabalhar aqui, ok? Então, o primeiro trabalho de Beck foi aqui, na questão cognitiva do problema. Quando eu venho para cá, que eu começo a trabalhar o comportamento, eu já tenho a terapia comportamental, ou seja, o modelo cognitivo comportamental, ele une a avaliação cognitiva com a avaliação do comportamento e o trabalho do comportamento. Então, eu vou trabalhar as duas ênfases. Por que chama terapia cognitivo-comportamental? Porque para a terapia cognitivo-comportamental, primeiro nós temos a situação cognitiva e depois nós temos a situação comportamental, ok? Então, o comportamento deriva da minha interpretação cognitiva da situação. Quando a gente tem em mente todo esse contexto, vocês começam a entender por que a gente chama a minha relação paciente-terapeuta de uma relação de empirismo colaborativo. Porque veja bem, qual é o meu trabalho enquanto terapeuta cognitivo-comportamental? Trabalhar junto com esse paciente na busca daquela crença central, na busca daquela crença intermediária. Claro que ele não vai sentar comigo em 5 minutos de sessão, a gente vai conseguir descobrir qual é a crença central dele e trabalhar isso. Isso é todo um processo de investigação, investigação na anamnese, investigação na coleta de dados, investigação através de testes, de RPT, de fazer tríade cognitiva, 1000 ferramentas, enfim. Eu vou analisar com o meu paciente, eu vou estudar objetivamente usando métodos científicos comprovados, ok? Não é na base do adivinhômetro, para tentar montar como é a estrutura cognitiva desse meu paciente. E esse trabalho vai ser desenvolvido com a colaboração do paciente. Eu não consigo fazer meu trabalho se ele não colaborar comigo. Por isso é um empirismo, porque é uma investigação científica, uma investigação empírica, um trabalho empírico, baseado em dados, baseado em evidências, colaborativo, porque é um trabalho que o paciente e o terapeuta vão desenvolver juntos. Então, a gente tem um trabalho de investigação, que é o nosso começo, e essa investigação, quando a gente fala assim, é o nosso começo, por quê? Porque eu não vou simplesmente começar a tratar o paciente sem saber como é que ele funciona, sem fazer investigação mínima. Mas ele não para na anamnese, ele não para nas 3 primeiras sessões, é sempre um trabalho que está sempre em andamento, porque com a terapia o paciente vai mudando, ele vai conseguindo acessar esses pensamentos, ele vai conseguindo retrabalhar esses pensamentos. Então, daqui a um mês de terapia, os pensamentos automáticos desse paciente já são outros pensamentos. Ele já tem uma nova estrutura cognitiva. Então, essa nova estrutura cognitiva precisa ser atualizada no meu protocolo de tratamento. Vocês estão entendendo por que a gente diz que cada caso é um caso? Você tem um trabalho inicial de como você vai investigar, você tem como tratar determinado sintoma, você tem técnicas à sua disposição, mas a forma
quais técnicas você vai escolher usar. Eu tenho aqui 10 técnicas para trabalhar ansiedade de separação em crianças. Dessas 10 técnicas eu vou ver qual é a melhor, se adapta ao caso que eu estou tratando. A partir dali eu vou ter um avanço, digamos, de 10%. Em cima desse avanço de 10%, eu vou reavaliar, vou ver qual é a técnica que eu vou usar em seguida e vou construindo esse protocolo junto com o paciente, derivando do paciente. Então, é um empirismo colaborativo. Para que esse paciente possa colaborar comigo, para que ele possa me dar o que eu preciso de informações, para que ele possa realizar as tarefas que eu passo para ele, para que a gente possa conseguir elaborar os exercícios, o terapeuta exerce principalmente o papel de professor. Ele é um terapeuta-professor. O nosso objetivo maior no fim de uma terapia cognitivo-comportamental bem-sucedida não é que o paciente saia dali curado, é que o paciente saia dali com ferramentas para que no dia a dia aquele problema dele não afete o seu funcionamento. Ele saiba, por exemplo, identificar os sinais para que ele vai entrar numa crise de ansiedade e consiga controlar esses sinais e reprimir uma crise. Ele não vai mais ter crise de ansiedade. Ele sabe que ele está ansioso porque ele tem aquela insegurança e ele consegue, por exemplo, fazer um exame de evidências porque ele não tem por que estar inseguro, porque ele sabe o conteúdo, porque isso, porque aquilo. Ele consegue fazer um trabalho mental ali rapidinho, sem, né, ninguém precisa saber no que ele está ali pensando para se acalmar, consegue evitar uma crise, dar andamento no seu dia, dar andamento no seu trabalho. Então, nosso objetivo final não é que o paciente do nada saia curado e curei o meu paciente da ansiedade, não. Ele aprendeu a viver com a ansiedade dele, ele pode até aprender a transformar os sintomas ansiosos em algo a favor dele. Ou simplesmente em algo com o qual ele convive, da mesma forma que pessoas convivem com diabetes. Tem pessoas que nasceram com alguma deficiência física, por exemplo. Tem crianças que já nascem sem a função das pernas, elas vivem na cadeira de rodas. Isso quer dizer o quê? Ela vai ter algumas limitações, ela vai precisar adaptar a vida dela, mas ela consegue ter uma vida plena, né? Ela não necessariamente precisa viver internada dentro de casa, deitada numa cama, pensando o quanto a vida é miserável. A gente pode adaptar aquela criança à realidade em que ela vive e ela levar uma vida completamente funcional. Claro, com as limitações dela, com algumas questões que ela pode ou não conseguir fazer, ou conseguir fazer com mais dificuldade, mas ela consegue levar a vida dela, ela não está presa numa cama. Né? A única situação que a gente realmente não consegue aí contornar de forma nenhuma é a morte. A pessoa depois que morreu não tem jeito. E o resto a gente consegue pelo menos fazer, se não funcionar a nosso favor, mas a gente consegue funcionar ao redor dela, vamos dizer assim. O nosso objetivo final na terapia é esse. Então, vejam bem, tem sintomas que você vai dizer, olha, isso daqui com a medicação e com essas ferramentas terapêuticas você consegue trabalhar muito bem. Tem situações que você analisa com o paciente, ele é extremamente ansioso, ele está tomando medicação porque os sintomas de ansiedade estão lá em cima, porque ele não consegue lidar. Vejam bem, uma coisa que a gente vê muito numa crise de ansiedade, a pessoa perde logo o fôlego. Se antes de entrar na crise de ansiedade, ela consegue aprender, né, a ativar a respiração diafragmática, que não é simplesmente o exercício de respiração, é um exercício que também oxigena mais o cérebro, ele permite que o cérebro funcione de uma forma melhorada, porque eu tenho mais oxigênio, então as minhas sinapses são melhoradas e eu consigo raciocinar com mais clareza. Aquele estupor do medo é limpo, é desanuviado, e eu consigo raciocinar melhor e eu consigo acessar as ferramentas que o meu terapeuta me deu para não entrar numa crise de ansiedade. Nosso objetivo é que o paciente saia conseguindo fazer isso. É para isso que a gente ensina, é para isso que a gente passa a tarefa de casa, para que ele possa treinar, é para isso que a gente investiga na sessão seguinte como foi essa semana, se deu tudo certo, se ela conseguiu botar em prática. Então, tudo que a gente faz tem um motivo, tem um trabalho científico por trás, não é enrolação, não é adivinhação.
É algo testado, é algo comprovado, é com evidências científicas de que aquilo funciona para o problema que eu estou tratando. O meu objetivo no final da terapia é esse. Eu quero que o meu paciente saia de lá conseguindo levar uma vida funcional. No futuro, ele, claro, pode desenvolver outras questões, outros problemas e precisar voltar para a terapia. Aí a gente volta, trabalha novas questões, trabalha novas ferramentas, dá um novo cabedal de repertório para aquele paciente conseguir levar uma vida funcional da forma que ele deseja no momento. Então, esse é o nosso objetivo no final de uma boa terapia cognitivo-comportamental. Isso pode ser que tem problemas que em um mês você consegue fornecer ferramentas para o seu paciente. Tem pacientes que podem levar 6 meses, tem gente que pode levar 1 ano, tem gente que pode levar 5 anos. Então, não acreditem naquela falácia. É uma falácia aquela história de que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia superficial e breve. Não é. A questão é que ela demonstra maior eficácia, então a gente tem resultados mais rápidos. E eu posso mensurar isso. Eu posso mensurar que para determinados transtornos, em uma média de 10 a 14 sessões, eu consigo amenizar bastante os sintomas e ter uma remissão boa dos problemas, né, que a pessoa tinha no dia a dia dela. Enquanto outros transtornos não é tão fácil, a gente vai ter muitas comorbidades. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer que hoje eu tenho um paciente que ele tem TOC. O TOC é um transtorno sintoma. Então, ele é um transtorno que vem normalmente de alguma ansiedade, de algum medo, de alguma fobia, que eu contorno com uma mania. Então, eu tenho um transtorno de TOC com comorbidade de ansiedade. E eu tenho essa ansiedade hoje em dia, que ela deriva de uma ansiedade de separação na infância, que não foi bem resolvida e derivou e virou uma ansiedade generalizada na vida adulta. Esse vai ser um trabalho de 4 sessões? Não, aliás, nenhum trabalho é de 4 sessões. Mas vai ser uma coisa rápida de se resolver? Não, eu tenho que acessar um problema que vem desde a infância. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela não é milagre, ela não é uma pílula que eu vou engolir e funciona para tudo. Então, a gente chega, né, na questão das indicações e contraindicações. Quando eu falo em empirismo colaborativo, eu acho que alguns já chegaram às conclusões de quais são as contraindicações da TCC. Eu tenho um paciente que ele não se engaja na terapia, ele não quer colaborar. Vejam bem, não é ele não pode, ele não quer colaborar. Por quê? Todos os transtornos você consegue, a não ser que você esteja com um paciente em coma, mas todos os transtornos você consegue sim extrair algum grau de colaboração se o paciente desejar. O ponto-chave, a palavra-chave aqui é desejar. Se eu tenho um paciente que ele não deseja colaborar, ele não vai fazer as tarefas de casa, ele vai sabotar o nosso progresso, então eu não vou ter uma colaboração na minha relação. A minha relação terapeuta-paciente vai estar sempre prejudicada. Por quê? Porque ela não é colaborativa. Então, muitas das vezes o terapeuta tenta, mas manda uma tarefa de casa, o paciente não faz, adapta, manda outra que parece mais interessante para ele, ele também não faz. E você dá voltas e voltas e tenta conversar e tenta psicoeducar e faz contrato e tal, mas o paciente simplesmente, ele não está interessado na terapia com você. Tipo, ele está pagando, é claro que de certa forma ele está interessado, mas ele não está disposto naquele momento a colaborar para você. Mas, poxa, eu sei que para aquele transtorno, a terapia cognitivo-comportamental pode trazer muitos resultados. Sim, mas o paciente está no momento em que ele não está disposto a trabalhar com você esse progresso e você não vai conseguir forçar. Você pode conseguir conversar com ele, você pode fazer uma psicoeducação, ele pode até ter consciência, mas ele não está no momento em que ele vai conseguir progresso. Você vai ficar segurando aquele paciente com você?
esperando do nada aparecer aquela iluminação divina e que ele resolva colaborar. Não. Você vai ser sincero com seu paciente. Eu digo, olha, esse nosso método de trabalho, eu te expliquei nas nossas primeiras sessões, que são as sessões que você faz a psicoeducação. Eu te expliquei como é que as nossas sessões funcionam, eu te expliquei como é a nossa relação. Isso aqui não tá tendo essa troca, você não tá colaborando na terapia, aí você tem essa conversa com ele, ele faz uma, duas tarefas de casa e já larga de novo. A gente tentou, mas infelizmente, nesse momento, dessa forma, a terapia não vai dar certo. Ok? Quando ele estiver disposto, quando ele realmente estiver disposto a fazer terapia, aí sim ele volta e você vai ter muito sucesso. Então, muitas das vezes o terapeuta fica frustrado porque eu não consegui estabelecer o rapport e tal e tal. A gente tem que entender que a terapia demanda mais do paciente do que da gente. Ele precisa estar disposto a passar pelo processo terapêutico, independente de abordagem. Então, se eu tenho um paciente que ele não está disposto a passar pelo processo terapêutico, ele não vai funcionar em abordagem nenhuma. E a terapia cognitivo-comportamental não é diferente. Então, a principal contraindicação da terapia cognitivo-comportamental é o quê? A falta do empirismo colaborativo. Que você pode fazer o melhor possível, usar todo tipo de psicoeducação, de tentativa de engajamento. Mas se o paciente não está disposto, ele não vai colaborar com você. É igual qualquer dieta, é igual qualquer exercício, se a pessoa não está disposta, ela não vai fazer e não vai funcionar. É simples assim. Então, tenha em mente que não é você que é um mau terapeuta. Não... Claro que existem maus terapeutas. Mas, se você vê que o paciente não está disposto, se você explicou, se você vê que ele entendeu e ele não está disposto a progredir com você, não adianta ficar enrolando o paciente na terapia. Termine a relação. Às vezes ele pode simplesmente não ter conseguido estabelecer um rapport com você, mas com outro profissional ele pode ser que ele tenha muito mais sucesso. Então é até ético da sua parte, né, comunicá-lo e deixar que o paciente procure o que é melhor para ele, porque a gente está lá para procurar o que é melhor para o paciente, não para a gente. Não é para trazer dinheiro para o terapeuta. O nosso objetivo é prestar um serviço de qualidade. Esse serviço de qualidade é remunerado, mas essa remuneração é retorno de um trabalho bem prestado e um serviço bem executado. E um serviço bem executado, a gente precisa saber quando não dá para ele ser bem executado. E a terapia cognitivo-comportamental não tem como ser bem executada quando o paciente não está disposto a colaborar com você. Então, não fique frustrado, não fique chateado caso isso aconteça. Apenas, sempre, claro, tente evoluir na sua psicoeducação, tente trabalhar mais essa questão de como construir o rapport, mas tenha sempre em mente que vai ter situações que não vai rolar. É uma conexão entre duas pessoas. E às vezes simplesmente não acontece. Bom, a gente tratou basicamente, né? Pincelamos um pouco da terapia cognitivo-comportamental. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho, tenham se apaixonado, como eu me apaixonei quando eu vi a terapia cognitivo-comportamental pela primeira vez. Eu achei fantástica essa ideia do empirismo colaborativo. Se não seja por isso, eu ainda tenho mais 9 módulos para tentar te conquistar, tá? E a gente encerra a nossa primeira aula por aqui. A nossa segunda aula, para quem faz parte do nosso grupo, do nosso curso, né? A nossa segunda aula, a gente já vai entrar na coleta de dados mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença da EOCA para a caixa lúdica, para a hora do jogo diagnóstica. Então, eu espero ver todos vocês lá, tá? E também para quem faz parte do nosso curso, lembra que a nossa terceira aula vai ser ao vivo. Vai ser dia 23, sábado agora, 14 horas horário Acre, 16 horas horário de Brasília. Vai estar disponível ao vivo na área do aluno de vocês, ok? E quem quiser tirar dúvidas ao vivo, eu também vou ficar de plantão por mais 4 horas depois da nossa aula, totalizando 6 horas ao vivo, acompanhando vocês.
Qualquer dúvida, tirem por lá. Se vocês tiverem alguma dúvida da aula 1, podem entrar em contato comigo, podem perguntar aqui nos comentários, né, do YouTube, ou vocês podem mandar comentários para mim no @café com psico, que é o meu Instagram, né, instagram.com/café com psico. E se você tiver dos nossos grupos do WhatsApp, pode me marcar ou me mandar um privado, pode me procurar que a gente tenta aí tirar a sua dúvida. E foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima!